Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo se cuidando em casa, aproveitando esse tempo para curtir a família, descansar, estudar e, por que não, também praticar um pouquinho das nossas aulas de informática, quem tem um computador em casa, não é mesmo? A gente já falou sobre a história do computador e a gente viu que ele surgiu através de uma necessidade, que era a necessidade de calcular. Da mesma forma que todas as outras invenções, o computador foi destinado a partir de uma necessidade do homem, que era a necessidade de calcular. E a gente vai ver que a internet não é diferente. A internet surgiu também a partir de uma necessidade. Vamos conhecer um pouquinho da história da internet? A internet surgiu em 1969 nos Estados Unidos e foi dentro de uma base militar, é isso mesmo. A internet surgiu por causa de um propósito de guerra, porque o governo dos Estados Unidos percebeu que todos os documentos, todas as informações militares, elas eram muito frágeis. Por que muito frágeis? Porque em tempos de guerra, caso houvesse um bombardeio em alguma das bases militares, todos os documentos, informações, estratégias que aquela base guardava seriam perdidas. Por quê, né? Quando você tem um local com informações, se aquilo é bombardeado, tudo é perdido, se só tiver ali. Então o governo viu que tinha uma necessidade de conectar aquelas informações com outros lugares, sendo que se um deles fosse bombardeado, o outro não teria prejuízo, seriam independentes, eles iam compartilhar os dados, mas todos eles teriam independência, certo? Daí então veio a ideia, né? Os militares, em conjunto com as universidades, que é onde o conhecimento tecnológico é desenvolvido, eles conseguiram criar uma rede que conectava as bases militares e os computadores que já existiam. Os computadores daquelas bases conseguiam ser conectados com os dados que precisava, e se um deles fosse bombardeado, caso alguma base militar sofresse algum prejuízo, os outros continuariam tendo aqueles dados e continuariam compartilhando eles com os outros computadores de outras bases militares dos Estados Unidos, certo? Então foi aí que deu início à internet. Só que ela era a internet que a gente conhece hoje em dia? Não, de jeito nenhum. Não tinha fins de entretenimento, não tinha a quantidade de sites que a gente tem hoje em dia, não tinha quase nada do que a gente conhece hoje em dia. Era uma rede muito pequena, que só funcionava dentro dos Estados Unidos e que só tinha esse propósito inicialmente, ok? Só que, como tudo na vida, os Estados Unidos perceberam que aquilo era uma fonte de... poderia ser uma fonte de mercado, uma fonte de dinheiro, que poderia ser uma fonte de comércio, poderia ser comercializado. Então, a internet continuou a ser estudada nas universidades, porque ainda era uma coisa muito pequena, ainda era uma coisa muito inicial. Então, começou a ser estudado dentro das universidades e mais para frente, em 95, foi aberto, em 92, foi aberto para outros países, certo? Foi aberto para ser comercializada essa rede em outros países. E apenas em 95 ela foi comercializada aqui dentro do Brasil. Então, recapitulando, ela começou em 69 nos Estados Unidos para fins de guerra, para que os dados militares dos Estados Unidos fossem protegidos e não fossem perdidos em casos de bombardeio. Foi uma coisa entre bases militares que depois foi estudada pelas universidades
e começou a ser ampliada dentro dos Estados Unidos. De 92 para 93, isso foi ampliado para outros países. E em 95 começou a ser comercializado no Brasil, certo? Então, foi em 95 exatamente que chegou no Brasil? Não. Foi em 95 que começou a ser comercializado. O que isso quer dizer? Quer dizer que começaram a surgir empresas de internet. Por exemplo, acho que a gente tem hoje. Quando você quer contratar a internet, quando você quer colocar a internet na sua casa, você liga para uma empresa e pede para eles instalarem. Então foi isso que começou a surgir. Começou a surgir as empresas que comercializam. Então a gente sabe que hoje a internet está no nosso cotidiano, na nossa vida diária, mas não foi sempre assim. Então, quando começou, houve um incentivo por parte das empresas produtoras de computadores e dos comércios, né, onde vendiam os computadores, para ver uma facilitação da compra de computadores. Por quê? Chegou a internet aqui, certo? Mas não era tantas pessoas que tinham computador. Então, houve alguns incentivos para facilitar a compra do computador, para que a internet pudesse se popularizar. E a gente sabe que hoje a internet é o meio de comunicação que mais ganha usuários diariamente. São milhões de novos usuários por mês, ok? Agora, isso tem um lado bom, que a gente conhece, fonte de pesquisa, de entretenimento, a gente consegue conversar com pessoas em tempo real, a gente consegue estudar, trabalhar, e nesse tempo de pandemia, sem a internet, a gente não conseguiria ter aula, certo? Agora, não existe só o lado bom. Para tudo na nossa vida tem um lado bom e o lado ruim. E eu quero que vocês pensem comigo 5 vantagens e 5 desvantagens de a gente ter a internet tão expandida assim na nossa vida, do uso da internet ser uma coisa tão comum e tão corriqueira na nossa vida. O que isso traz de ganhos e o que isso traz de prejuízos? Vamos tentar fazer essa lista? 5 lados positivos e 5 lados negativos da internet? Eu deixei para vocês uma folhinha de exercícios, de atividade, e eu espero que vocês façam ela e entreguem no colégio, que eu vou dar uma olhadinha, eu vou corrigir o exercício de todo mundo, ok? Eu vejo vocês na próxima aula e beijinhos!